Bem-vindos a mais um vídeo da série Alemão com Esforço, aqui do canal MLPC Linguística. Esse vídeo também pertence à área da linguística geral, porque esse assunto que eu vou falar é muito interessante. É um assunto que explica uma característica dos verbos alemães que não é explicada por praticamente nenhuma gramática que eu conheça. Quem, por favor, conhecer alguma que fale disso, me avise, porque eu não conheço, não achei. Tentei procurar, mas não encontrei. Eu estudo alemão há muitos anos, ensino alemão há muitos anos, há muitas décadas já. Que é a questão dos verbos que eu chamo de aplicativos, tá? Essa nomenclatura é uma nomenclatura que eu tirei da linguística, especialmente da linguística africana. Parece um pouco estranho, para um pouco linguística africana aplicada ao alemão. Porque na verdade nas línguas africanas existem verbos que são dessa categoria aplicativa. Eu acho que eu vou fazer um vídeo depois explicando o que é um verbo aplicativo no geral. Mas nesse vídeo eu vou procurar dar uma ideia, não só do que no alemão, mas também do como funciona em outras línguas do mundo. O que seria então essa categoria de verbos aplicativos, que em alemão é obtida principalmente através do prefixo be. Se você perguntar, pesquisar por aí pela internet, nos livros, nas gramáticas, o que o prefixo be faz num verbo em alemão, você vai obter uma resposta que é uma parte da verdade, mas é só uma pequena fração da verdade. Que esse prefixo be transforma um verbo em transitivo. Um verbo que seria intransitivo é transformado num verbo transitivo. Né? Então, por exemplo, wohnen é um verbo intransitivo. Você não pode morar em alguma coisa. Wohnen é o verbo morar. Como em português, o verbo morar não tem um objeto direto. Eu moro essa casa. Não, você não pode morar em uma casa. Você pode morar em uma casa. Já bewohnen é que nem habitar. Eu habito essa casa. Então você pode ver que em português, os verbos aplicativos, isso seria um verbo aplicativo, na verdade. Por exemplo, você vê que o verbo habitar, para ele ter um complemento, no caso do complemento de lugar, ele precisa de uma preposição. Eu moro em uma casa, eu moro em uma cidade. Ich wohne in einer Stadt. Mas o verbo bewohnen, ele leva esse mesmo complemento de lugar, sintaticamente, como se fosse não, sendo, literalmente, seu objeto direto. Ich bewohne dieses Haus. Ich bewohne diese Stadt. Como o verbo habitar em português. Então você vê que no português o verbo habitar é o aplicativo do verbo morar. O complemento de lugar, o complemento que seria adverbial, o advérbio de lugar, a expressão preposicional de lugar do verbo morar precisa de uma preposição. Eu moro em uma cidade. No verbo habitar, não. Eu habito uma cidade. Só que no alemão tem um mecanismo para você criar isso. Que em parte funciona também no holandês e em algumas outras línguas germânicas, que é o prefixo be. Ich wohne in dieser Stadt, ich bewohne diese Stadt. Vamos ver outros exemplos aqui. Schenken. Schenken é dar de presente. Por exemplo, ich habe meiner Mutter eine Uhr geschenkt. Então, o objeto direto, aí vê como aquela explicação que eu falei agora há pouco, de que o prefixo be produz verbos transitivos, é só uma fração quase insignificante da verdade. Que o verbo schenken já é transitivo. Qual é a diferença entre schenken e beschenken em alemão? É que o verbo schenken leva realmente o presente que você dá como objeto direto. Ich habe meiner Mutter eine Uhr geschenkt. Eu dei de presente um relógio para minha mãe. Eine Uhr é o objeto direto de schenken. Ich habe meiner Mutter, que é o objeto indireto, dativo, a pessoa que recebe. Eine Uhr geschenkt. Agora, se você usar beschenken, o beschenken é aplicativo. Ele leva o que seria o complemento indireto e preposicional, ou objeto indireto ou preposicional, uma coisa que está mais afastada do verbo raiz, do verbo básico não aplicativo. Aquele complemento mais afastado, sintaticamente e semanticamente, ele atrai como se fosse o objeto direto dele. Então, para você fazer essa mesma frase, que você deu um relógio para sua mãe, com o verbo beschenken, você tem que falar, ich habe meine Mutter mit einer Uhr beschenkt. Que é como o verbo presentear em português. O verbo presentear em português é um aplicativo. Porque o objeto direto, eu presenteei minha mãe. A minha mãe é o objeto direto do presentear.
Tanto que a gente pode transformar isso numa forma passiva. Minha mãe foi presenteada, né? Você não pode falar minha mãe foi dada um presente. Ao contrário, acontece em inglês, se isso é possível, em português e em alemão também não. Você fala aí no verbo beschenken, o complemento direto dele é a sua mãe. No verbo schenken, no complemento a sua mãe, a pessoa para quem você deu o presente, é o complemento indireto, o objeto indireto, que vai no dativo. Ao passo que aí no verbo aplicativo beschenken, o relógio passa a ser, tem que ser deslocado para uma expressão preposicional. Que no verbo schenken, o verbo a palavra relógio, é o objeto direto. No verbo beschenken, a palavra já vira um complemento preposicional. Eu presenteei minha mãe com um relógio. Você vê que o português tem exatamente a mesma construção do alemão. Eu dei à minha mãe um relógio, construção direta, não aplicativa. Eu presenteei a minha mãe com um relógio. O objeto direto semântico está na preposição. E o objeto indireto foi deslocado para a posição de objeto direto, que foi a sua mãe. Ela recebeu uma, porque ele é objeto direto, não é objeto indireto. Mas nesse verbo não, porque presentear em português também é um verbo aplicativo. Então veja aí, em português nós temos verbos aplicativos também. A gente viu morar e habitar, e agora a gente está vendo dar de presente e presentear. Olha que interessante, né? Por isso estou falando, esse vídeo é sobre linguística também. Né? Até mesmo o verbo arbeiten. Arbeiten é trabalhar. Não tem complemento. Você pode trabalhar com alguma coisa. Eu estou trabalhando com esse texto. Eu estou trabalhando com material radioativo, por exemplo. Ich arbeite mit diesem Text, zum Beispiel. Agora, bearbeiten é editar, ou processar algo. Né? Então você vai falar, ich arbeite mit diesem Projekt, ich arbeite mit diesem Text, ou ich bearbeite diesen Text. Daí com bearbeiten no texto, que eu trabalhei com o texto, não precisa mais de com. Eu estou trabalhando esse texto, eu estou editando, processando esse texto. Denken. A coisa que você pensa precisa de preposição. Denken é pensar. Eu estou pensando sobre a guerra. Ich denke über den Krieg. Ich denke über den Krieg. Né? Eu estou pensando nas minhas opções. Ich denke über meine Optionen. Agora eu estou com o verbo bedenken. Ich bedenke meine Optionen. Mais ou menos como o verbo considerar. O verbo considerar é o aplicativo em português do verbo pensar, até certo ponto. Eu estou pensando sobre minhas opções, eu estou considerando minhas opções. Você vê que muitos verbos aplicativos em português têm uma preposição incorporada como prefixo neles. Então a gente tem aqui em alemão, né? Pass gut auf und denke an deine Optionen für jeden Fall. Mas a gente tem também Pass gut auf und bedenke deine Optionen für jeden Fall. Also, bedenke bei jeder Statistik immer den Kontext. Portanto, considere, em caso de com qualquer estatística, quaisquer estatísticas, sempre considere o contexto. Bedenke immer den Kontext. Se fosse com o verbo denken, seria denken über an den Kontext. Ou bedenken über den Kontext, alguma coisa assim. Alguns verbos não levam B. Alguns verbos não levam B. São os verbos especialmente de comunicação. Que indica algo de comunicação. Os verbos sociais, de interação social, comunicativa, né, como lügen e lächeln, lachen. Lügen é mentir. Lächeln é sorrir e lachen é rir. Né? São atitudes, expressões de emoção, né? Ou lügen, que no caso que é uma comunicação. O verbo lügen sozinho não tem complemento. Então, geralmente, ich habe gelogen, ich lüge, eu estou mentindo, lügt, ele está mentindo, ele mente. Agora, quando você quer dizer para quem ele mentiu, qual ser humano para qual aquela mentira foi endereçada, você pode usar belügen, mas também existe mais usado anlügen. Né? Du hast mich angelogen. Se você usar o verbo lügen, você pode também usar um complemento, mas tem que ser no dativo. Com o verbo lügen, você mentiu para mim, seria du hast mir no dativo, gelogen. Agora, com o verbo anlügen, ou belügen, a palavra eu fica no acusativo.
né? Du hast mich belogen, ou du hast mich angelogen. Aposto que você não sabia, né? Você que está aprendendo alemão, até você que fala alemão, talvez como língua nativa, você usa essas estruturas, mas você não entende o que está acontecendo. Agora você não tem um nome para isso. Esses verbos são aplicativos, eles levam o que seria um complemento preposicional como complemento direto. Objeto direto, sem preposição, sem nada, como se fosse um acusativo. Que no alemão, o caso acusativo, né, serve para isso. Né? Ich werde meinen Freunden darüber lügen. Eu vou mentir sobre isso para meus amigos. Ou ich werde meine Freunde darüber belügen. Daí o meine Freunde, daí é acusativo plural, não é meinen Freunden. Meinen Freunden é um dativo plural. O verbo scheitern é andar marchando. Scheitern, né, querido? Andar forte, né? Marchar, andar em passos largos, né? Beschreiten, né? Pode ser é quase a mesma coisa, só que é um aplicativo, ou seja, a diferença aqui é como ele trata o complemento dele. Se você quer marchar em um novo caminho, você vai falar auf einem neuen Weg schreiten. Então o verbo schreiten precisa de preposição auf einem neuen Weg. Ich schreite auf einem neuen Weg. Mas com o verbo beschreiten, o complemento de lugar, que é o novo caminho, vai servindo de acusativo, sem preposição. Ich beschreite einen neuen Weg. É um caso muito interessante também é treten. Treten é pisar. Pisar precisa de um complemento preposicional para indicar o local da ação. Né? Pisar pode ser chutar também, alguma coisa, né? Então falar, ele entrou no quarto. Ist ins Zimmer eingetreten. Daí é ins Zimmer, tem preposição in. Agora, com betreten, você coloca o quarto como objeto direto do verbo. Hat das Zimmer betreten. É como a diferença entre o verbo entrar, que é entrar em, ele entrou no quarto. Entrar precisa de preposição, então não é aplicativo. E adentrar. Adentrar é raramente usado para quarto. Geralmente adentrar é para adentrar numa floresta, num ambiente assim mais... Mas o verbo adentrar leva o complemento de lugar dele como objeto direto. Ele adentrou a floresta. Ele adentrou o quarto. Dienen e bedienen. Dienen é servir. Bedienen também. Mas é no sentido de operar alguma coisa. Se servir de alguma coisa, né? Der Junge, der mir dient, war sehr aufmerksam. Der Junge, der mich bedient, war sehr aufmerksam. Olha aí. Bedienen leva uma acusativa. Um objeto indireto vira direto. Tasten e betasten. Ou antasten. É tocar. Aí pode ser betasten ou antasten. Que nem o verbo lügen. Tem o an também. Unterwegs wurde ich von den Händen vieler Polizisten betastet. Aí o verbo betastet tem um objeto direto, só que não está na passiva. Ich wurde betastet. Eu fui tocado. É estranho, porque eles não me tocaram, eles tocaram em mim. O verbo tocar em português ele pode ser tanto aplicativo quanto não, né? Eu toquei em uma pessoa e eu toquei uma pessoa. Eles me tocaram, eles tocaram em mim. Eles tocaram aquele homem, eles tocaram naquele homem. Ich taste mich langsam an ihn. Eine Hand tastete an der Matte. Uma mão tocou no tapete. Daí tasten sem normal tem que ter a preposição an der Matte, no tapete. Sie tasten das Material nicht an. Eles não estão encostando no material. Aber sie betasten das Material nicht. Eles não estão tocando no material. É uma coisa, só que o betasta se leva o material direto, sem preposição. Ele tocou em mim, pode ser hat an mir getastet. O verbo não aplicativo precisa do an mir. Preposição an, mas o mir. Né? Mas hat mich betastet, ou hat mich angetastet. Eu falei do verbo lachen, né? No verbo lügen. O verbo lachen também tem lachen, tem belachen. Mas tem também auslachen. Né? Sie lachten über den Mann. Sie haben den Mann belacht. Aí é sobre o quem? O assunto, a causa da risada. Aquilo que é achado como ridículo, engraçado ou curioso. Né? Eles riram do homem, sie lachen über den Mann. Eles estão rindo sobre o homem. Mas sie belachen den Mann. Eles também estão rindo sobre o homem. Em português acho que não tem um verbo aplicativo de rir. Tem que ser sempre com preposição. Né? Você pode falar, eu estou zoando. Zoar seria talvez... Não é exatamente uma coisa, né? Mas parecido. Eu estou zoando o homem, né?
fragen e befragen. Né? Porque fragen também é um verbo que leva acusativo, né? Sie haben mich nach meinem Namen gefragt. Ou Sie haben mich nach meinem Namen befragt. Mas geralmente é com befragen, você fala não nach, mas sim über. Aí é diferente, porque o verbo fragen já é acusativo, né? A pessoa para quem você pergunta já é anomalamente, como no verbo bitten também quer pedir, ele anomalmente já é um acusativo, né? Então quando você troca o fragen pelo befragen, você troca só a preposição. Sie haben mich über meinen Namen befragt. Mas isso também pode variar um pouco. Pflanzen e bepflanzen. Pflanzen leva a planta que você está plantando, a semente que você está plantando com objeto direto. Eu estou plantando uma árvore, pflanzen einen Baum. Agora, bepflanzen, o objeto direto desse verbo, vai ser o lugar onde você está plantando, né? Então, ich werde eine Rose pflanzen. Ich werde eine Rose pflanzen. Agora, eu vou plantar, eu vou semear o campo inteiro, né? Daí seria ich werde das ganze Feld bepflanzen. Então, aí o objeto direto então, é uma característica do verbo aplicativo, é que o complemento de lugar ou de instrumento, né, ou o alvo, né, vira gramaticalmente, ele vira um objeto direto no verbo. O objeto direto é uma coisa que semanticamente não é a coisa que está sendo diretamente afetada, mas sim o local onde aquilo está sendo feito. Graben, que é cavar, e begraben, que é enterrar, né? Aqui não é bem um aplicativo que begraben não leva o... Você não pode... então, nem sempre o prefixo be é aplicativo, né? No caso de graben e begraben, você tem ambos os casos, você cavar ou enterrar alguma coisa. O begraben não leva um complemento, o complemento dele não é um local, não é um instrumento, não tem uma semântica adverbial. Tem uma semântica de objeto direto mesmo, de tema. Porque a linguística gerativa, chamamos de tema. Aquilo é objeto que é movido pela ação, que é afetado, deslocado ou mexido diretamente pela ação. Então, no caso, graben e begraben não é um par aplicativo ou não aplicativo, né? O verbo laden é muito claro, porque o verbo laden tem beladen. Ambos são transitivos. É o verbo carregar, no sentido de pôr uma carga. Você está carregando, né? Então, por exemplo, ich habe den Koffer in mein Auto geladen. Eu carreguei a mala no meu carro. No sentido que eu coloquei no porta-malas do carro. Peguei a mala. Agora, se você usa beladen, você fala, ich habe mein Auto mit meinem Koffer, ou como está aqui, mit vielen Koffern beladen. Eu carreguei o meu carro com várias malas. Em português a gente pode usar ambos. O verbo carregar pode ser usado tanto de maneira aplicativa quanto de maneira não aplicativa. Eu carreguei meu carro com muitas malas. Eu carreguei o navio com muitos containers. Eu carreguei o caminhão com muito açúcar. Eu carreguei o açúcar no caminhão. Não carregar e transportar, mas carregar e colocar carga, né? Por exemplo, Sie haben den Container ins Schiff geladen. Sie haben den Container, eles carregaram o container no navio. Sie haben den Container ins Schiff geladen. Mas Sie haben das Schiff mit 2000 Containern beladen. Eles carregaram o navio com 2000 containers. Então toda aquela história que você vai ver por aí de que o prefixo be transforma um verbo em transitivo, você vê que aquilo não conta nem 5% da história, né? Laden e beladen ambos são transitivos. Hauben e berauben. Né? Sie haben dem Mann Geld geraubt. O verbo rauben leva a coisa que está sendo subtraída como objeto direto. E a pessoa, ou o local da onde aquilo está sendo subtraído, pode ser colocado no dativo, que é um dativo de origem ablativa, né? Semanticamente é um ablativo. Opcionalmente com a preposição aus também, né? O vom, né? Agora, se você colocar berauben, é curioso que o verbo berauben ele tem um competidor que não vem da mesma raiz, que é o verbo stehlen. O verbo stehlen, tanto quanto o berauben, são um aplicativo de rauben. O verbo stehlen, ele leva como objeto direto a coisa, o local de onde você rouba. A coisa em si de onde você rouba, né? Sie haben das Geld des Mannes gestohlen.
né? Rauben, né? Em nenhum caso você leva o local, né? Por exemplo, eles roubaram o museu, né? Eles roubaram a estátua do museu, né? Sie haben die Statue vom Museum gestohlen. O verbo stehlen leva como objeto direto aquilo que é o tema mesmo, a estátua, não o local que é o museu. Aber sie haben, você não pode falar sie haben die Statue des Museums geraubt. Então o verbo rauben é que é o aplicativo nesse caso. Nesse caso não fica muito bem, não fica muito claro, né? Tem liefern e beliefern. Liefern é entregar, beliefern é suprir. Né? Wir liefern Lithium an Europa. Wir liefern Lithium an Europa. Nós estamos entregando lítio para a Europa. Fornecemos lítio para a Europa, né? Agora, wir beliefern Europa mit Lithium. Nós estamos suprindo a Europa com lítio. O local, que é a Europa, vem o objeto direto. E o lítio, que é tecnicamente, né? O objeto direto, ele vai com preposição. Kämpfen gegen. Kämpfen precisa de preposição. Eu estou lutando contra o comunismo. Ich kämpfe gegen den Kommunismus. Agora, ich bekämpfe den Kommunismus. Eu estou lutando contra ele. Ich kämpfe gegen ihn. Mas ich bekämpfe ihn. O verbo lächeln, que eu já mencionei antes. Lächeln é sorrir. A gente viu lachen. Lächeln é sorrir. Anlächeln, não existe belächeln. Mas o aplicativo seria anlächeln. Ele lächelt, ele está sorrindo. Agora ele está sorrindo para mim, ele lächelt mich an. Ich lächle ihn an. Eu estou sorrindo para ele. Daí, o verbo anlächeln permite que o verbo lächeln, sorrir, tenha um objeto. Embora ele seja um objeto indireto, né, para quem você está sorrindo, ele é tratado sintaticamente como objeto direto, como um acusativo. Er lächelt mich an. Starren, que é olhar fixamente, encarar. Starre, sozinho não tem complemento. Eu estou olhando fixamente, mas é para quem? Eu estou encarando ele. Ich starre ihn an. Tem que ser anstarren, né? Com o verbo winken, que é piscar, é zuwinken, né? Sie winkten mir, sie winkten, mas daí é com dativo, né? Então nesse caso não é muito bom. Porque o complemento seria sie winkten mir zu, sie winkten dem Mann zu. O verbo schreien, que é gritar, tem anschreien. Sie schreien, eles estão gritando. Sie schreien mich an, eles estão gritando para mim. Então a gente vê como a linguística é uma ciência tão virgem, né? Tão desbravada, tão pouco desbravada, né? A ponto de que essa categoria nem é discutida ainda, né? Você vê que você procura aí na internet a função em alemão ou em inglês até, para você ver realmente o total da internet. A função do prefixo B nos verbos em alemão, você vai no máximo encontrar alguns sites e vídeos que falam que transformam intransitivo em intransitivo. Transforma o verbo intransitivo e transforma no verbo transitivo. Eu acabei de demonstrar para vocês que isso é uma pequena, ínfima fração da verdade. Né? E o alemão, imagina o que a gente não sabe sobre as línguas da África, as línguas indígenas das Américas. Né? Em alemão a gente não tem uma análise sincera disso aí. Isso aí seria estrutura argumental. Né? Seria uma questão de valência verbal, para quem estuda linguística. Valência, como no caso dos átomos, né? Os átomos se grudam aos outros átomos, né? Os verbos se grudam aos seus argumentos, com sujeitos e objetos. Né? Nesse caso é um verbo que a aplicatividade seria um mecanismo de mudança de valência. Aquilo que está numa valência mais distante, que é o complemento indireto preposicional, é atraído para uma posição sintática mais íntima ao verbo, que é o objeto direto. É o complemento direto do verbo. Então isso aí é uma questão de valência verbal, uma questão de estrutura argumental, né? Como o verbo se liga com seus argumentos, com seus agentes e pacientes e complementos locativos e instrumentais e tudo mais. E isso você não vê análise em lugar nenhum. Isso é até ridículo de fazer um vídeo como esse falando sobre uma coisa que na língua alemã devia ter analisado já há no mínimo uns 200 anos. Que
A gramática europeia, as grandes línguas europeias, está mais do que madura para entender esse fenômeno. Mas você vê que, como no caso da negatividade, que eu fiz um vídeo aqui a respeito, né, que é um fenômeno mais raro na Europa, pelo menos, né? Então até a gente entende que seja menos analisado. Mas é um fenômeno que até os anos 60, 70 não era nem reconhecido direito pelo que ele é. Era visto de maneira completamente errada, era visto de maneira completamente atrapalhada, né? E a negatividade é uma coisa que a gente tem em algumas línguas do Cáucaso, no Basco, na Europa Ocidental, em línguas como o tchetcheno na Europa, mas tem línguas da Índia, o Hindi, que é uma língua falada por 500 milhões de pessoas, é uma língua semi-ergativa, de ergatividade cindida, né? E línguas indígenas do Brasil, aqui quem acompanha meu canal sabe quais são as línguas ergativas do Brasil, o Kayapó, o Caingangue, o Yanomami, são línguas ergativas também. E é uma coisa que não era analisada até pouco tempo atrás, né? Então, você que quer participar aqui da mentoria em linguística do canal MPC, minha, Maurício Carvalho, meu contato está aqui embaixo, você pode entrar em contato comigo para aprender uma língua específica, seja o inglês, se você está aquele basicão no inglês, não sabe o verbo to be, não sabe falar hot dog ainda, ou se você quer estudar a sintaxe do grego antigo, linguística avançada, ou conjugação verbal latina, ou declinação eslava, ou como as línguas indo-europeias evoluíram, entre em contato comigo, a gente faz um plano de mentoria, dou aula para você pelo Telegram, né? A gente tem uma página de atividade online, você pode consultar também meu dicionário online, como parte da mentoria, ou a parte que você pode entrar em contato com o meu dicionário, explorar meu dicionário online, multilingüe, temático. Os links estão todos aqui na descrição. Vocês vão ter mais informações lendo aqui as inscrições e os comentários abaixo do canal. Deixe seu comentário aqui se você quiser saber como funciona, se você quiser sugerir mais tópicos para o canal aqui sobre linguística, sobre línguas do mundo, né? E a gente se vê logo, logo.